Olá, meus queridos alunos, voltamos aqui para a nossa revisão, né? Tava com muita saudade de vocês, por isso eu resolvi hoje falar com a professora Tabita, deixa eu dar essa revisão para eles, né? Vamos estar aqui junto novamente. Lembrando que aí a gente fez, depois da segunda unidade, a professora Tabita já deu início à terceira, tá bom? O fato de eu estar aqui não está mudando nada, o assunto continua o mesmo. Eu estou aqui para fazer a revisão com vocês sobre a aula de métodos contraceptivos, que vale a gente frisar que métodos contraceptivos, eu gosto sempre de falar isso, né, de enfatizar, métodos contraceptivos, pessoal, são métodos para se evitar gravidez, tá? Não confundam métodos contraceptivos como métodos para evitar transmissão de doenças. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Infecções sexualmente transmissíveis, elas são evitadas com alguns métodos de barreira, que também servem também para gravidez, para evitar gravidez. Ou seja, existem métodos como o preservativo, por exemplo, que além dele evitar a gravidez, ele também evita as doenças sexualmente transmissíveis, entendeu? Porém, as outras metodologias servem apenas para gravidez. Vamos lá, joga na tela para a gente dar uma relembrada aí direitinho. Métodos contraceptivos, né? Então, como eu falei, são métodos que são utilizados para evitar a gravidez, tá bom? Evitar gravidez e não doenças, tá? Só para frisar. Esses métodos podem ser comportamentais, podem ser de barreira, podem ser hormonais, podem ser, por exemplo, dispositivo intrauterino e podem ser cirúrgico. Os métodos de barreira, que são o que eu acabei de citar, por exemplo, como o preservativo, o método de barreira, ele é um método que o próprio nome já sugere, ele cria uma barreira, né, que vai fazer com que não vai permitir a chegada do espermatozoide ao óvulo, ok? É um método de barreira. O preservativo é um método de barreira? Sim. Por quê? Porque ele retém o espermatozoide para que o espermatozoide não entre em contato com o óvulo. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, também, né? Eles vão impedir, no caso, o DIU ele é introduzido por um profissional, né? O ginecologista da mulher, ele é introduzido dentro do útero, ele é instalado dentro do útero, né? Implantado dentro do útero da mulher, fazendo com que o espermatozoide não passe para a região das trompas e do ovário, que é geralmente onde se encontra óvulo e espermatozoide, ok? Então, o espermatozoide não passando por essa região, pelo útero ali, ele não vai ter contato com o óvulo. Então, ele também é um método de barreira, tá bom? A gente chama DIU, que é o dispositivo intrauterino. Nós temos também os métodos comportamentais, que são aqueles em que a pessoa, né, a mulher principalmente, ela vai saber do seu ciclo menstrual com relação à possibilidade de gravidez, então ela vai saber os momentos adequados que ela tem, que ela pode manter relação sexual com seu parceiro, entendeu? Ou seja, se ela não quiser usar nenhum outro método, ou seja, de barreira hormonal, enfim, ela pode também mapear, digamos assim, o seu ciclo reprodutivo, pois aí ela vai saber quando ela pode ter relação sexual sem outro método, né? E ela não esteja ovulando, que é o chamado período fértil. Então, faz a tabelinha onde ela controla, como eu falei lá na paródia, né? Ou então faça a tabelinha e você pode controlar todo mês, tá? Então, são métodos comportamentais. Hormonais, que são aqueles através do uso ali do remédio lá que a mulher toma para não engravidar. Anticoncepcionais, tinha fugido aqui a palavra, pessoal, tá bom? Métodos hormonais, algumas injeções, enfim. São até os mais conhecidos, né? Um dos mais conhecidos são esses métodos anticoncepcionais. O que é que o anticoncepcional faz, pessoal? Ele impede que a mulher ovule. Geralmente ele impede que a mulher ovule. Se ela não ovula, o espermatozoide não vai encontrar ninguém. Então, não tem gravidez. E os métodos cirúrgicos aí também,
né, no homem, por exemplo, a vasectomia é um método também na qual o canal deferente do homem, que é por onde passa o espermatozoide, ele é cortado, né, fazendo com que o espermatozoide não chegue assim a ser ejaculado, tá? Então a aula de hoje foi bem simples, foram os métodos contraceptivos, vimos aí alguns dos mais importantes e lembrando, frisando que métodos contraceptivos, eles evitam gravidez e não doenças sexualmente transmissíveis. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a nossa atividade que tá show de bola hoje. É isso aí, então. Todas as dúvidas tiradas, falamos aí sobre os métodos de barreira, cirúrgico, hormonais, comportamentais, né? Enfim, falamos tudo isso que nós acabamos de citar aqui e agora a gente vai ver em provas, né? Em vestibulares, enfim, em exercícios, de que forma que isso pode vir te cobrando, né? Uma coisa que é importante falar, pessoal, que isso é um assunto tão simples, dificilmente esse tema vai cair no Enem da vida, entendeu? Mas ele pode vir sim, dentro de um contexto, mas assim, o que é um método de barreira? Isso não vem, entendeu? Ele pode vir dentro de um contexto e você tem que estar inteirado dos métodos contraceptivos para você conseguir, às vezes, interpretar uma determinada questão, né, que acontece, enfim, que possa envolver esse tipo de assunto, tá bom? É um assunto muito tranquilo, você adolescente, tá? É muito importante você saber disso, tanto você menino, quanto você menina, ou homem ou mulher, né? Por quê? Eu costumo dizer porque nessa idade que vocês estão fazendo muita descoberta na vida de vocês. Então é muito importante que vocês se informem do que vocês precisam realmente saber. A vida não é só internet, a internet ela não é só para você ficar jogando, para você ficar em redes sociais, não. Também serve para você estar pesquisando sobre o seu corpo, para você estar pesquisando sobre as possíveis coisas, né, da sua faixa etária. E essa aula eu considero muito importante para abrir sua mente aí sobre a questão sexual, da iniciação sexual dos alunos, né? Isso é muito importante enquanto informação para vocês. Por isso, a aula de biologia aborda esses assuntos que eu acho tão importante, eu e a professora Tabita, né? A gente acha tão importante vocês ficarem sabendo, tá bom? Então vamos lá para a nossa atividade. Joga na tela. Primeira questão. A vasectomia é um processo de esterilização masculina, tá? Portanto, vasectomia ela é feita em homens, que consiste no corte ou obstrução dos canais deferentes. Eu acabei de falar isso na revisão, tá? Embora cause esterilidade, para quem não sabe o que é esterilidade, pessoal, ela causa a infertilidade, digamos assim, ou seja, ela faz com que o homem não produza mais filho. Tá bom? Embora cause esterilidade, a vasectomia não afeta a atividade sexual masculina. Explique por que o uso do preservativo é fortemente recomendado, mesmo depois de pacientes que se tornaram estéreis após a realização da vasectomia. Eu vou fazer aqui um desenho, pessoal, depois eu vou apagar, tá? Então, temos aqui o testículo do homem, tá bom? Ele tem uma glândulazinha em cima chamada epidídimo, tá? E desse testículo saem, né, um duto, e aqui seria, né, o pênis, tá bom? Esse canal deferente é justamente, eu vou até mudar a cor aqui da seta, esse canalzinho aqui, ó, e é aqui que é feito um corte cirúrgico. Tá? Então, é feito esse corte, né? E o que acontece? Um canal, né? Um lado do canal se separa do outro. Então, o espermatozoide que é produzido dentro do testículo, ele vai sair, mas quando ele chegar aqui, ele não vai ter para onde ir, tá bom? Então, automaticamente, o homem não vai ejacular esse espermatozoide. Tá? É interessante, não quer dizer que o homem não vai ejacular, ele vai, mas essa ejaculação não vai conter espermatozoide, vai apenas conter o líquido seminal.
entendeu? Então é importante vocês entenderem o que faz a vasectomia. Nada mais é do que um corte aqui, né, no canal deferente, que é essa mangueirinha, esse canalzinho que leva o espermatozoide do testículo para o pênis, né, na saída do pênis, tá bom? Então, beleza. Agora que vocês visualizaram o que é a vasectomia, né, vamos entender o porquê da pergunta aqui, tá bom? Bom, a pergunta está dizendo por que a pessoa, mesmo depois de fazer a vasectomia, ela é recomendável que ela continue usando o preservativo. Por quê, pessoal? A vasectomia ela não é 100% confiável, ou seja, ela pode voltar o ligamento do canal deferente. Isso pode acontecer, tá bom? Então, assim como até outros métodos contraceptivos, eles não são 100% confiáveis, eles podem ser altamente confiáveis, mas nem sempre eles são 100%. Né? Um preservativo da vida, por exemplo, ela pode romper na hora da relação, entendeu? No caso aqui da vasectomia, vamos ver qual que é a resposta, porque o uso de preservativo, ele além de prevenir, né, a transmissão e o contágio por doenças sexualmente transmissíveis, ele pode fazer o quê? A vasectomia também pode voltar. Um comentário que não tem aqui, mas é importante porque o preservativo previne de doenças. Legal. Isso é uma outra função do preservativo, ok? Não só a questão da gravidez. E também existe a possibilidade da vasectomia dela voltar. É muito baixa a possibilidade, mas ela pode acontecer. Os médicos falam isso, tá bom? E o uso mesmo depois de vasectomizado, é importante o uso do preservativo justamente para proteger da doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Das doenças, né? No plural, das doenças sexualmente transmissíveis. 2. Marque a sentença correta. O método menos eficaz de se prevenir a gravidez é a abstinência sexual. O menos eficaz. B. A pílula do dia seguinte pode ser utilizada sem restrições, pois, mesmo em altas dosagens, não há risco de efeitos colaterais. C. A camisinha feminina é tão eficaz quanto a masculina. D. O DIU não é indicado para mulheres jovens, já que nem sempre a cirurgia pode ser desfeita. E. O adesivo transdérmico, que tem sua ação na pele, é um eficiente método de barreira, assim como o diafragma. O diafragma, para quem não lembra, é uma espécie de borracha, né? Um anel de borracha que é introduzido ali na entrada do útero, tá bom? Que também é um método de barreira que faz com que o espermatozoide não siga em frente, tá bom? Então, a questão correta, a sentença correta aqui é que a camisinha feminina, ou seja, o preservativo feminino, é tão eficaz quanto a masculina, tá? Por quê? Porque além dele servir como um método contraceptivo de barreira, ela também serve como um método que evita doenças sexualmente transmissíveis. Então, o mesmo sentido que ela tem para a questão masculina, ela tem o mesmo sentido para a questão feminina, tá bom? Então, essa é das que tem aqui, a sentença correta é essa. 3. Um dos métodos contraceptivos mais populares da atualidade foi lançado em 1960. Esse método, que garante a prevenção contra a gravidez e uma perda temporária da fertilidade, foi um grande avanço para a sociedade. Observe as alternativas e marque aquela que indica o nome desse método. Foi o DIU? Foi o diafragma? Foi a camisinha feminina? Foi a pílula anticoncepcional? E temperatura basal? E aí, pessoal, qual desses métodos, ele, além dele de ser eficaz contra a gravidez, ele ainda causa uma perda temporária de fertilidade, né? Ou seja, a mulher vai usar esse método e ela, mesmo depois que ela o pare de usar, ela ainda fica um tempo com a sua
a sua capacidade reprodutiva, digamos assim, comprometida, né? Qual seria? Pílula anticoncepcional, pessoal. É ela que vai agir fisiologicamente, ou seja, ela age no funcionamento do organismo, né? Todas essas outras opções, elas são dispositivos, digamos assim, externos ao organismo. No caso, a temperatura basal, né, que é a temperatura base do sistema, do organismo da pessoa, né? Isso aqui tem a ver com o próprio organismo, mas aqui com a questão não tem nada a ver. Mas esses outros aqui, né, eles são dispositivos que a pessoa usa e depois que tira, eles não têm efeito nenhum. Ou seja, se tirar o DIU, a pessoa engravida. Diafragma, camisinha feminina. Já a pílula anticoncepcional, não. Ela afeta a fisiologia do corpo feminino. Então, mesmo que a pessoa não tome, né, depois de um tempo ela ainda pode sofrer que eu digo assim, ainda pode ter essa capacidade reprodutiva ainda atingida, tá bom? Questão 4. Sabemos que a pílula anticoncepcional combinada é formada por 2 hormônios sintéticos, semelhantes aos hormônios femininos. Quais são eles? Vamos lá. A. Testosterona e estrógeno. B. Progesterona e ocitocina. C. Progesterona e testosterona. Estrógeno ou estrogênio e progesterona. E. Testosterona e ocitocina. Testosterona é um hormônio geralmente associado ao organismo masculino, tá, pessoal? Ao desenvolvimento masculino. Então quer dizer que a mulher não produz? Ela produz, só que não com a quantidade do homem, tá bom? Testosterona ela vai dar características mais masculinas para a mulher. Assim como a progesterona, que é um hormônio feminino, ela já vai caracterizar características mais femininas. Então, o estrogênio e progesterona são os hormônios, né, que são aí utilizados na pílula anticoncepcional, que ela é formada por esses 2 hormônios, tá bom? Então, sempre façam isso. Quando ouvirem falar em testosterona, geralmente ela é mais associada ao masculino. E a progesterona, o estrógeno também, elas são associadas ao organismo feminino, tá bom? As características femininas. 5. Existem vários métodos de contracepção. Sobre eles, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso. A. A camisinha, além de prevenir uma gravidez não planejada, protege o casal de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Né? Tá certo? Tá certo. Coito interrompido é um método de contracepção que consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, a fim de impedir a deposição do sêmen no interior da mesma. Tá certo. Né? É um método comportamental. É aquele que quando o homem tá para ejacular, ele tira o pênis, né, e ejacula fora. Então, chama coito interrompido. Isso também é um método usado. Ele não é tão eficiente, mas funciona. Tá? C. Qualquer mulher pode utilizar o método da tabelinha para evitar a concepção, sendo bastante eficaz quanto a este objetivo. Né? A mulher ela pode usar, sim, confiar no método da tabelinha, mas isso vai variar. Tem organismos que têm uma certa regularidade, tá bom? Outros organismos não têm a mesma periodicidade da situação, né? Vamos colocar aqui falso. Vamos ver o que diz lá, né? Opa! Que tá errado, hein, pessoal? Ele já veio colocando aqui, eu tinha colocado. A camisinha, além de prevenir uma gravidez não planejada, protege o casal de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Né? Isso aqui é verdadeiro, tá, pessoal? Aqui tá falso, mas é verdadeiro. Coito interrompido, tá certo. Aqui, como eu ia colocar, o C, tá, aqui é V. Opa. Tá? Não, aqui agora que eu tô me tocando aqui, porque nem todas as doenças
no ato sexual são, né, pela transmissão do contato entre vagina e pênis, né? Tem a questão de boca, né, oral, enfim. Então, realmente, essa aí vem ser considerada falsa. A laqueadura, em alguns casos, pode ser revertida, né? Verdadeiro. As pílulas anticoncepcionais, além de prevenir a gravidez, são também utilizadas no tratamento de acnes, endometriose, cólicas e síndrome dos ovários policísticos. Verdadeiro também. Então, a gente tem aí, né, voltando aqui só para ver, FVF, VV, FVF, VV, tá bom? Então, você pode conferir essas respostas e ver que deu certo, ou se deu certo ou não, com a sua opinião. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, métodos contraceptivos. Se você tiver alguma dúvida, é bom você pesquisar aquilo que eu falei no início da atividade, né? É sempre bom você correr atrás, você pesquisar sobre a sua faixa etária, sobre o seu organismo, os possíveis acontecimentos do seu corpo, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima aula, que tem mais coisa por aí.